Dona Carmen segurava a imagem de Nossa Senhora Aparecida com as duas mãos, mas as lágrimas não paravam de cair no vestido azul da santa. Fazia 3 dias que tinha posto a neta para fora de casa, e agora não conseguia mais dormir. A menina estava grávida, sozinha, e ela não sabia nem onde a garota tinha ido parar. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. A casa estava quieta demais sem os passos da Júlia pelos corredores. Dona Carmen botou a imagem em cima da mesa da cozinha e foi fazer café, mas as mãos tremiam tanto que derrubou o pó no chão. Era assim desde terça-feira, quando descobriu que a neta de 17 anos estava esperando o bebê. A raiva tinha sido tanta que as palavras saíram da boca sem ela conseguir segurar. Agora só sobrava um vazio no peito e o barulho da geladeira velha para fazer companhia. O telefone tocou 3 vezes antes de Dona Carmen conseguir atender. Do outro lado, a voz da vizinha Dona Rosa soava preocupada. Carmen, a Júlia passou aqui ontem de noite. Ela estava com uma mala pequena e os olhos inchados de tanto chorar. Eu não quero saber. Dona Carmen desligou o telefone e voltou para a mesa da cozinha. A imagem de Nossa Senhora continuava ali, mas agora parecia que os olhos da santa a seguiam por toda parte. Ela tentou ignorar. Foi lavar a louça que estava acumulada na pia desde terça-feira. As xícaras de café que ela e Júlia sempre tomavam juntas de manhã estavam ali, uma ao lado da outra, como se esperassem que a rotina voltasse ao normal. O portão rangeu e Dona Carmen ouviu passos no quintal. Era seu filho Roberto, pai da Júlia, que morava do outro lado da cidade e só aparecia nos finais de semana. Ele entrou pela porta da cozinha sem bater, como sempre fazia, mas o rosto estava sério. Mãe, onde está a Júlia? Não sei e não quero saber. Ela fez a escolha dela. Dona Carmen não tirou os olhos da louça que estava lavando. Que escolha, mãe? Ela é uma menina de 17 anos. Roberto se aproximou da mesa e viu a imagem de Nossa Senhora molhada pelas lágrimas da mãe. Conhecia aquela cena. Sempre que algo muito ruim acontecia na família, a mãe ficava conversando com a santa na cozinha, como se esperasse uma resposta que nunca chegava. Quando o pai dela morreu, 5 anos atrás, ela passou semanas assim. Ela está grávida, Roberto. 17 anos. E grávida. Que vergonha para nossa família. E daí? Isso é motivo para botar a menina na rua? A discussão foi interrompida pelo barulho da chuva que começou a cair lá fora. Dona Carmen olhou pela janela e pensou em Júlia molhando no tempo, sem ter onde se abrigar. A menina sempre teve medo de chuva desde pequena. Quando trovejava, ela corria para o quarto da avó e dormia agarrada no braço dela. Roberto sentou na cadeira onde Júlia sempre se sentava para tomar café da manhã. A cadeira de madeira estava meio torta, com uma perna mais curta que a outra, e a menina sempre reclamava que ficava balançando. Dona Carmen sempre dizia que ia mandar consertar, mas nunca mandava. Agora, a cadeira vazia parecia gritar a ausência da neta. Mãe, a senhora lembra quando eu engravidei da Júlia? Dona Carmen parou de lavar a louça e se virou para ele. Roberto tinha 19 anos quando Júlia nasceu, e a mãe da menina fugiu de casa 2 meses depois do parto. Dona Carmen nunca gostou daquela moça, mas quando a neta ficou só com eles, ela abraçou a responsabilidade como se fosse uma bênção. Isso é diferente, Roberto. Por que é diferente? Porque agora é com sua neta? O silêncio se instalou na cozinha. A chuva lá fora estava ficando mais forte, e Dona Carmen conseguia ouvir o barulho das goteiras no telhado. Sempre teve goteira naquela casa, e Júlia colocava baldes embaixo de cada uma delas quando chovia. A menina dizia que era como música, o barulho da água caindo nos baldes de metal. Roberto levantou da cadeira e foi até a geladeira. Abriu e viu que estava quase vazia. Só tinha um pedaço de queijo ressecado, 2 bananas passadas e uma garrafa de água pela metade. Dona Carmen sempre mantinha a geladeira cheia, mas desde que expulsou Júlia, parecia que tinha perdido a vontade de cuidar da casa. A senhora já comeu alguma coisa hoje? Não tenho fome. Roberto fechou a geladeira e olhou para a mãe. Ela estava mais magra, com os cabelos despenteados e a roupa amarrotada. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 3 dias. A culpa estava comendo ela por dentro, mesmo que não quisesse admitir. A chuva continuava caindo e o vento balançava as cortinas da janela da cozinha. Júlia tinha costurado aquelas cortinas no ano passado, tinha escolhido um tecido florido e ficado orgulhosa do trabalho. Dizia que queria aprender a costurar para poder fazer roupinha de bebê quando tivesse filhos. Dona Carmen tinha rido na época, dizendo que a menina estava sonhando muito alto. O telefone tocou de novo. Dessa vez era Dona Rosa, mas a voz dela estava diferente, mais urgente. Carmen, você precisa vir aqui. A Júlia desmaiou na minha porta. Dona Carmen sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Roberto pegou as chaves do carro sem esperar a mãe responder, e os dois saíram correndo pela chuva. A casa de Dona Rosa ficava apenas 3 quarteirões dali,
mas o caminho pareceu eterno. As ruas estavam alagadas, e o carro de Roberto fazia barulho toda vez que passava pelas poças d'água. Quando chegaram, encontraram Júlia deitada no sofá da sala, pálida como um papel. Dona Rosa estava ao lado dela com um pano molhado na testa da menina. O cabelo de Júlia estava grudado no rosto pela chuva, e ela respirava devagar, como se cada respiração doesse. Ela chegou aqui encharcada e dizendo que estava com muita fome. Aí desabou. Roberto se ajoelhou ao lado da filha e segurou a mão dela. A pele estava gelada, e ele conseguia sentir como ela tinha emagrecido nesses 3 dias. Júlia abriu os olhos devagar, e quando viu o pai e a avó, começou a chorar baixinho. Dona Carmen ficou parada na porta da sala, sem conseguir se mexer. A neta estava ali, frágil como um passarinho machucado, e ela não sabia o que fazer com toda aquela culpa que apertava o peito. A imagem de Nossa Senhora que tinha deixado em casa parecia estar ali também, olhando para ela com aqueles olhos cheios de compaixão. Vó, eu não tenho para onde ir. Júlia, minha filha. As palavras saíram da boca de Dona Carmen antes que ela pudesse pensar. Toda a raiva que tinha sentido nos últimos dias se desfez como açúcar na chuva. Roberto ajudou Júlia a sentar no sofá, e Dona Rosa trouxe um copo de água com açúcar da cozinha. O silêncio na sala era pesado. Dona Rosa mexia as plantas na janela, fingindo que não estava prestando atenção na conversa. Mas todos sabiam que ela estava ali para dar apoio se precisasse. Era assim naquele bairro. As vizinhas sempre sabiam quando uma família estava passando por dificuldades. Júlia tomou alguns goles de água, e a cor começou a voltar para o rosto dela. Roberto tirou o casaco e colocou nos ombros da filha. Ela estava tremendo, mas não parecia ser só por causa do frio. Pai, eu não sabia como contar. Eu tinha medo. Medo de quê, filha? Medo que vocês me odiassem. Medo de decepcionar a avó. Dona Carmen sentiu o coração apertar ainda mais. Durante 17 anos tinha criado aquela menina como se fosse a própria filha. Tinha cuidado de cada resfriado, de cada dor de barriga. Tinha ensinado a fazer oração antes de dormir e a respeitar os mais velhos. E quando a neta mais precisou de apoio, ela tinha virado as costas. A chuva lá fora estava diminuindo, e o som das goteiras na casa de Dona Rosa fazia um ritmo diferente do que na casa de Dona Carmen. Júlia sempre dizia que cada casa tinha sua própria música de chuva. Agora ela estava ali, longe de casa, ouvindo uma música que não era dela. Júlia, você está com fome? Estou, vó. Faz 2 dias que só comi pão. Dona Rosa se aproximou das 3 e colocou a mão no ombro de Dona Carmen. Era um gesto simples, mas que dizia tudo o que precisava ser dito. Às vezes, a gente precisa da sabedoria das vizinhas para enxergar o que está bem na nossa frente. Roberto olhou para a mãe e depois para a filha. Júlia tinha o rosto da mãe que tinha ido embora, mas os olhos eram iguais aos de Dona Carmen. Sempre foram. Quando era pequena, as pessoas diziam que ela era a cara da avó, e Dona Carmen ficava orgulhosa de ouvir isso. Vó, você pode me perdoar? A pergunta de Júlia ecoou na sala como um trovão. Dona Carmen olhou para a neta e viu ali não a menina que tinha decepcionado a família, mas a criança que um dia chegou em casa chorando porque tinha caído de bicicleta. A mesma menina que fazia desenhos de Nossa Senhora e colava na geladeira. No caminho de volta para casa, Dona Carmen segurava a mão de Júlia no banco de trás do carro. A neta estava quieta, olhando pela janela embaçada, e Roberto dirigia devagar por causa das poças de água na rua. O silêncio dentro do carro era diferente do silêncio dos últimos 3 dias. Agora tinha esperança misturada com medo. Quando chegaram em casa, Dona Carmen foi direto para a cozinha esquentar o resto da sopa que tinha na geladeira. Júlia se sentou na cadeira torta de sempre e ficou olhando para a imagem de Nossa Senhora que ainda estava em cima da mesa. A santa parecia diferente agora, menos séria, como se tivesse um sorriso discreto nos lábios. Vó, a senhora estava chorando para ela? Dona Carmen parou de mexer a sopa e se virou para a neta. Era difícil admitir que tinha passado 3 noites pedindo para Nossa Senhora mostrar onde Júlia estava, se ela estava com fome, se tinha onde dormir. Sempre foi uma mulher orgulhosa, que resolvia os problemas sozinha. Roberto estava na sala, mas conseguia ouvir a conversa da cozinha. Conhecia a mãe bem demais para saber que ela estava sofrendo, mesmo tentando parecer firme. Desde que o pai morreu, ela tinha se tornado ainda mais teimosa, como se admitir fraqueza fosse uma traição à memória do marido. A sopa estava pronta, e Dona Carmen serviu um prato cheio para Júlia. A menina comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse a comida mais gostosa do mundo. Estava mesmo com muita fome. Dona Carmen se sentou do outro lado da mesa e ficou observando a neta comer. Júlia, quem é o pai do bebê? É o Marcelo, vó, aquele menino que a senhora conhece da igreja. Dona Carmen lembrou do Marcelo, um rapaz de 18 anos, filho da Dona Teresa,
que sempre ajudava nas festas da paróquia. Um menino educado, que cumprimentava os mais velhos com respeito. Isso a tranquilizou um pouco, pelo menos não era um estranho. Roberto entrou na cozinha e se serviu de um copo de água. O ambiente estava mais leve, mas ele sabia que ainda tinha muito para ser conversado. A situação não ia se resolver só com um prato de sopa e algumas palavras de perdão. Vocês já conversaram sobre casamento? Pai, a gente tem 17 e 18 anos. A gente não sabe nem o que quer da vida. A resposta de Júlia era honesta demais. Dona Carmen se lembrou de quando ela mesma tinha engravidado do Roberto. Tinha 16 anos e seu marido 17. Naquela época não tinha escolha. Ou casava, ou a família toda ficava marcada pela vergonha. Mas os tempos eram outros agora. A noite foi chegando, e com ela veio o cansaço de todos os sentimentos que tinham passado por aquele dia. Dona Carmen preparou o quarto de Júlia, que estava exatamente como a menina tinha deixado. A cama feita, os livros da escola em cima da mesa, as roupas dobradas no guarda-roupa. Júlia tomou um banho quente e vestiu a camisola que sempre usava para dormir. Era uma camisola simples, de algodão branco, que Dona Carmen tinha costurado para ela no ano passado. Quando a neta apareceu na cozinha de camisola, parecia ter voltado a ser a menina de sempre. Vó, eu posso continuar morando aqui? Essa sempre foi sua casa, Júlia. As duas se abraçaram ali na cozinha, embaixo da luz fraca da lâmpada, com a imagem de Nossa Senhora testemunhando aquele momento de reconciliação. Roberto observava da porta da sala, aliviado por ver que as mulheres da sua vida tinham encontrado o caminho de volta uma para outra. Mais tarde, quando Júlia já estava dormindo, Dona Carmen ficou na cozinha conversando baixinho com Roberto. Eles precisavam planejar como ia ser dali para frente. Tinha médico para marcar, conversa para ter com o Marcelo e sua família, e principalmente, um jeito de preparar aquela casa para receber mais uma criança. Mãe, a senhora fez a coisa certa trazendo ela de volta. Eu nunca devia ter botado ela para fora, Roberto. Foi o orgulho falando mais alto. Roberto abraçou a mãe e os dois ficaram ali, planejando o futuro que alguns dias atrás parecia impossível. A chuva tinha parado completamente, e as estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Pela primeira vez em 3 dias, Dona Carmen conseguiu dormir em paz. Na segunda-feira de manhã, Dona Carmen acordou com o barulho de Júlia vomitando no banheiro. Era assim todos os dias agora, desde que a neta tinha voltado para casa. O enjoo matinal lembrava a todos que aquela gravidez era real e que mudanças grandes estavam chegando. Júlia saiu do banheiro pálida e se sentou na mesa da cozinha. Dona Carmen preparou um chá de hortelã, como a mãe dela sempre fazia quando ela estava grávida do Roberto. Algumas tradições passavam de geração em geração, mesmo quando a gente não percebia. Vó, eu preciso voltar para a escola. A frase caiu na cozinha como uma pedra num lago quieto. Dona Carmen parou de mexer o chá e olhou para a neta. Tinha se esquecido completamente da escola. Júlia estava no 2º ano do ensino médio e já tinha perdido uma semana de aulas. O problema não era só a matéria perdida. Era enfrentar os olhares, os comentários, as fofocas que com certeza já estavam correndo pela escola inteira. Naquela cidade pequena, notícia assim se espalhava mais rápido que fogo em pasto seco. Roberto chegou para tomar café antes de ir trabalhar e encontrou as 2 mulheres quietas, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Ele conhecia bem aquele clima. Era a calma antes da tempestade. Aconteceu alguma coisa? A Júlia quer voltar para a escola. E qual é o problema? Dona Carmen olhou para o filho como se ele tivesse perguntado qual era a cor do céu. Roberto às vezes era ingênuo demais para entender as complexidades da vida numa cidade pequena. Ele morava do outro lado da cidade, num bairro onde as pessoas se importavam menos com a vida dos outros. O telefone tocou e Dona Carmen atendeu. Era a diretora da escola de Júlia, Dona Marlene, uma mulher séria que conhecia a família há anos. A conversa foi breve e, quando desligou, Dona Carmen estava ainda mais preocupada. Júlia, você contou para alguém da escola? Contei só para Camila, minha melhor amiga, mas prometi que ela não ia contar para ninguém. A diretora acabou de ligar. Ela quer conversar comigo e com você hoje de manhã. O silêncio voltou a tomar conta da cozinha. Júlia mexia o chá com a colher, fazendo um barulhinho que parecia alto demais naquele momento. Roberto terminou o café e se levantou, mas não saiu. Ficou ali parado, como se soubesse que a família ia precisar dele. Uma hora depois, Dona Carmen e Júlia estavam sentadas na sala da diretoria. Dona Marlene era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, óculos de leitura pendurados no pescoço. Tinha sido diretora daquela escola por mais de 20 anos e já tinha visto de tudo. Júlia, algumas mães vieram me procurar ontem. Estão preocupadas com a influência que sua situação pode ter nas outras meninas. Dona Carmen sentiu o sangue subir para a cabeça. Influência. Como se gravidez fosse uma doença contagiosa que se pegava só de olhar. Conhecia bem algumas daquelas mães.
mulheres que iam à igreja todo domingo e se achavam santas, mas fofocavam sobre a vida dos outros durante a semana inteira. Júlia estava com os olhos cheios de lágrimas, mas tentava não chorar. Dona Marlene continuou falando, explicando que não era uma questão pessoal, mas que precisava pensar no bem de todos os estudantes. As palavras soavam vazias, como se ela tivesse decorado um discurso. Dona Marlene, a Júlia sempre foi uma boa aluna, ela não fez nada de errado. Eu sei, Dona Carmen, mas vocês precisam entender a posição da escola. A reunião durou mais meia hora, mas o resultado já estava decidido antes mesmo delas chegarem ali. Júlia poderia continuar estudando, mas teria que fazer as provas em casa e só aparecer na escola quando fosse absolutamente necessário. Era uma forma educada de expulsão. No caminho de volta para casa, Júlia chorou baixinho no banco do ônibus. Dona Carmen segurava a mão dela e sentia a própria culpa crescer ainda mais. Se não tivesse expulsado a neta de casa, se tivesse conversado primeiro, talvez as coisas não tivessem chegado naquele ponto. À tarde, Roberto voltou do trabalho mais cedo. Tinha pedido para o patrão sair antes para resolver assuntos de família. Encontrou Júlia deitada no sofá da sala, olhando para a TV sem prestar atenção no que estava passando. Dona Carmen estava na cozinha, descascando batatas para janta, mas se mexia devagar, como se cada movimento doesse. Como foi na escola? Não foi boa, Roberto. Eles não querem mais a Júlia lá. Roberto sentou na cadeira da mesa e ficou olhando para a mãe descascar as batatas. As cascas caíam na tigela com um barulhinho seco. Era um som familiar, do dia a dia, mas agora parecia triste. E agora? Agora eu não sei. A menina precisa terminar os estudos, mas nessa cidade toda a escola vai ter o mesmo pensamento. O problema era maior do que só a escola. No supermercado, na padaria, na igreja, em todo lugar que fossem, ia ter olhares e comentários. Júlia ia ter que carregar aquela marca pelo resto da vida, pelo menos enquanto morasse naquela cidade. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Roberto e Dona Carmen ficaram na cozinha planejando o que fazer. A imagem de Nossa Senhora continuava ali na mesa, como se estivesse participando da conversa. Dona Carmen olhava para a santa de vez em quando, como se esperasse uma inspiração. O dinheiro também era uma preocupação. Júlia ia precisar de médico, exames, roupas de grávida, e depois tudo que uma criança precisa. Roberto ganhava pouco na oficina onde trabalhava, e Dona Carmen só tinha a aposentadoria do marido, que mal dava para sustentar a casa. Roberto, você acha que eu fiz certo em aceitar ela de volta? Mãe, a senhora fez o que qualquer avó faria. A Júlia é nossa família. Mas e se as pessoas tiverem razão? E se eu estou dando mau exemplo? Roberto olhou para a mãe e viu ali toda a insegurança que ela tentava esconder. Dona Carmen sempre foi uma mulher forte, que criou ele sozinha depois que o pai morreu, que trabalhou em casa de família a vida inteira para dar estudos para o filho. Agora se questionava se estava fazendo a coisa certa. Mãe, a senhora se lembra quando eu era criança e quebrei o vaso da Dona Benedita? Dona Carmen sorriu pela primeira vez naquele dia. Roberto tinha 8 anos quando quebrou o vaso de plantas da vizinha jogando bola. Ela fez ele ir lá pedir desculpas e ainda trabalhar de graça no jardim da senhora por um mês inteiro. A senhora me ensinou que quando a gente faz alguma coisa errada, tem que assumir a responsabilidade e tentar consertar. É isso que a Júlia está fazendo. As palavras do filho acalmaram um pouco o coração de Dona Carmen. Talvez ele tivesse razão. Talvez apoiar a neta não fosse dar mau exemplo, mas ensinar que família fica junto nos momentos difíceis. A conversa foi interrompida por um barulho no quarto de Júlia. As duas foram ver e encontraram a menina sentada na cama, chorando baixinho. Tinha acordado com pesadelo e estava com medo de dormir sozinha. Dona Carmen se deitou na cama ao lado da neta, como fazia quando Júlia era pequena e tinha medo do escuro. Roberto ficou na porta do quarto, observando as duas mulheres que mais amava no mundo tentando encontrar conforto uma na outra. Naquela noite, as 3 gerações da família dormiram juntas no quarto pequeno. Roberto numa cadeira ao lado da cama, Dona Carmen e Júlia dividindo o colchão estreito. Era desconfortável, mas era melhor do que cada um sozinho com seus medos e preocupações. Na quinta-feira de manhã, Dona Carmen estava arrumando o quarto de Júlia quando encontrou um papel dobrado embaixo da cama. Era um folheto da igreja sobre cursos de artesanato e costura para jovens mães. Júlia tinha guardado ali, como se fosse um segredo que nem ela mesma sabia se queria revelar. O folheto estava amassado, como se tivesse sido lido muitas vezes. Dona Carmen se sentou na cama da neta e olhou com atenção. O curso era dado pela irmã Conceição, uma freira que conhecia desde menina e que sempre ajudava as famílias com dificuldades. Talvez fosse um sinal. Júlia estava na sala fazendo as lições que a escola tinha mandado para casa. Matemática, português, história. Matérias que pareciam não fazer sentido quando se tinha 17 anos e uma vida inteira para recomeçar. Dona Carmen se aproximou com o folheto na mão. Júlia, de onde veio isso? A menina olhou para o papel e corou.
Tinha pego na igreja no domingo anterior, quando foi com a avó na missa das 7. Ficou com vergonha de falar na hora, porque não sabia se a família ia achar que ela estava sonhando demais. Eu peguei na igreja, vó. Pensei que talvez pudesse aprender alguma coisa útil. Dona Carmen sentou no sofá ao lado da neta. O folheto falava sobre como as aulas ensinavam não só artesanato, mas também como montar um pequeno negócio em casa. Era uma chance de Júlia ter uma profissão, uma forma de sustentar o filho que estava chegando. Roberto chegou do trabalho na hora do almoço, como sempre fazia às quintas-feiras. Encontrou as duas mulheres conversando animadas sobre o curso. Fazia tempo que não via esse brilho nos olhos de Júlia. Pai, a irmã Conceição dá aulas de costura e artesanato. Ela ensina as meninas a fazer roupas de bebê, bordados, essas coisas. E você tem interesse nisso? Tenho sim. Sempre gostei de costurar. Lembra que eu fiz as cortinas da cozinha? Roberto lembrou das cortinas floridas que Júlia tinha costurado com tanto cuidado. A menina tinha jeito para trabalhos manuais. Sempre teve. Quando era pequena, passava horas fazendo bonecas de pano e roupinhas para elas. A tarde estava quente, e Dona Carmen decidiu ir até a igreja falar com a irmã Conceição. O caminho até lá era curto, mas ela andou devagar, pensando em como ia explicar a situação da neta. Algumas pessoas na rua a cumprimentaram com simpatia, outras desviaram o olhar. A igreja estava vazia, só tinha duas senhoras rezando nos bancos da frente. Dona Carmen se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no altar lateral. Era uma imagem diferente da que tinha em casa, maior e mais imponente, mas os olhos eram iguais, cheios de compreensão. A irmã Conceição apareceu vindo da sacristia. Era uma mulher pequena, de uns 60 anos, que sempre teve fama de ser brava, mas justa. Conhecia todas as famílias da paróquia e sabia exatamente quem precisava de ajuda, mesmo quando as pessoas não pediam. Dona Carmen, que bom ver a senhora por aqui. Irmã, eu queria conversar sobre o curso de costura. Ah, é pela Júlia, não é? A pergunta pegou Dona Carmen de surpresa. A irmã já sabia da situação da neta. Claro que sabia. Numa cidade pequena, as notícias chegavam na igreja antes de chegarem em qualquer outro lugar. A senhora sabe que a Júlia está grávida? Sei sim. E sei também que a senhora expulsou ela de casa e depois trouxe de volta. As duas estão sofrendo muito. Não tinha julgamento na voz da irmã, só constatação. Dona Carmen se sentiu aliviada por não ter que explicar toda a história de novo. Às vezes era bom conversar com alguém que já sabia de tudo. A Júlia pode participar do curso? Pode sim. Na verdade, ela é exatamente o tipo de menina que esse curso foi criado para ajudar. A irmã Conceição explicou como funcionava. As aulas eram 3 vezes por semana, de manhã, quando a igreja estava mais vazia. As meninas aprendiam a costurar, bordar, fazer crochê e tricô. Mas principalmente, aprendiam a ter uma profissão e uma forma de sustentar os filhos. Irmã, mas as outras meninas vão aceitar a Júlia? Dona Carmen, todas as meninas que vêm pra cá têm algum tipo de dificuldade. Algumas são mães solteiras, outras vêm de famílias muito pobres. Ninguém aqui vai julgar sua neta. O alívio que Dona Carmen sentiu foi tão grande que chegou a doer no peito. Finalmente um lugar onde Júlia podia ir sem medo de ser rejeitada. Um lugar onde podia aprender uma profissão e fazer amigas que entendiam sua situação. Quando voltou para casa, Júlia estava na cozinha ajudando a preparar o jantar. A menina tinha mais apetite agora. O enjoo matinal estava diminuindo. A barriga ainda não aparecia, mas ela já colocava a mão ali de vez em quando, como se estivesse protegendo o bebê. Júlia, conversei com a irmã Conceição. Você pode começar o curso na segunda-feira. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, sentia que tinha um futuro pela frente. Não era o futuro que tinha sonhado aos 17 anos, mas era um futuro. Roberto chegou em casa e encontrou as duas mulheres abraçadas na cozinha. O clima era diferente, mais leve. Parecia que finalmente tinham encontrado uma direção para seguir. Pai, eu vou fazer o curso da igreja. Vou aprender a costurar roupinha de bebê. Isso é ótimo, filha. Você sempre teve jeito para essas coisas. Naquela noite, depois do jantar, os três se sentaram na sala para conversar sobre os planos. Júlia podia terminar os estudos por correspondência e, ao mesmo tempo, aprender uma profissão. Com o tempo, talvez pudesse até montar um pequeno ateliê em casa. A imagem de Nossa Senhora continuava na mesa da cozinha, mas agora parecia estar sorrindo. Dona Carmen olhava para a santa e sentia uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez as orações tivessem sido ouvidas, só que de um jeito que ela não esperava. Vó, a senhora acha que Nossa Senhora estava cuidando da gente esse tempo todo? Acho que sim, Júlia. Às vezes a gente não entende os caminhos dela, mas ela sempre está olhando por nós. A conversa continuou até tarde da noite. Planejaram como seria a rotina de Júlia no curso, como iam organizar o dinheiro para comprar os materiais,
como iam preparar um cantinho na casa para ela trabalhar. Era bom ter planos de novo, ter esperança. Quando foram dormir, cada um no seu quarto, a casa estava em paz. Lá fora, o vento balançava as árvores da rua e fazia um barulho suave, como uma música de ninar. Dona Carmen olhou pela janela e viu que algumas estrelas estavam brilhando entre as nuvens. Júlia, no quarto dela, colocou a mão na barriga e conversou baixinho com o bebê que ainda era pequeno demais para ouvir. Contou sobre o curso que ia fazer, sobre as roupinhas que ia costurar, sobre a família que ia cuidar dele com muito amor. Roberto, no quarto do outro lado da casa, pensou em como a vida tinha mudado em poucas semanas. Tinha quase perdido a filha por causa do orgulho da mãe, mas no fim, tudo tinha se ajeitado. Talvez fosse verdade que Nossa Senhora cuidava mesmo da família. A noite passou quieta, sem pesadelos, sem lágrimas. Era o primeiro sono tranquilo que todos tinham em muito tempo. 3 meses depois, Dona Carmen estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu Júlia chorando no quarto. Não era o choro do enjoo matinal, que já tinha passado. Era um choro diferente, assustado. A barriga da menina já estava aparecendo, e ela tinha ido ao médico pela manhã. Dona Carmen secou as mãos no pano de prato e foi até o quarto da neta. Júlia estava sentada na cama, segurando um papel nas mãos trêmulas. Era o resultado de um exame que o médico tinha pedido. Vó, o médico disse que tem alguma coisa errada com o bebê. As palavras caíram no quarto como um raio. Dona Carmen sentou na cama ao lado de Júlia e pegou o papel das mãos da neta. Eram muitos termos técnicos que ela não entendia, mas a expressão do médico tinha sido clara. Havia uma possibilidade de o bebê nascer com problemas. A imagem de Nossa Senhora, que agora ficava no criado mudo do quarto de Júlia, parecia observar as duas mulheres em silêncio. Dona Carmen tinha colocado a santa ali quando Júlia começou o curso na igreja, como se quisesse que Nossa Senhora protegesse os sonhos da neta. O telefone tocou na sala. Era Roberto, ligando do trabalho como fazia todos os dias no horário do almoço. Dona Carmen foi atender, mas não conseguiu disfarçar a tristeza na voz. Roberto conhecia a mãe bem demais para não perceber que alguma coisa estava errada. Mãe, aconteceu alguma coisa com a Júlia? Roberto, você pode vir para casa? Precisa ser agora. Roberto pediu para o patrão e chegou em casa meia hora depois. Encontrou Júlia ainda no quarto, quieta, olhando pela janela. Dona Carmen explicou a situação para o filho, mostrando o papel do médico. As chances não eram grandes, mas existiam. Pai, e se o bebê nascer doente? Eu não sei se vou conseguir cuidar. Júlia, a gente vai cuidar junto. Você não está sozinha nessa. As palavras de Roberto trouxeram um pouco de alívio para Júlia, mas o medo continuava ali. Ela tinha 17 anos. Estava aprendendo a costurar roupinhas de bebê na igreja, sonhando com um futuro que agora parecia incerto de novo. Naquela tarde, Júlia foi pro curso como sempre fazia. As outras meninas perceberam que ela estava diferente, mais quieta. A irmã Conceição se aproximou quando as alunas estavam fazendo um intervalo. Júlia, você quer conversar? Irmã, a senhora acha que Deus castiga as pessoas? A pergunta da menina revelava todo o peso que estava carregando. A irmã Conceição tinha ouvido perguntas parecidas muitas vezes ao longo dos anos. Meninas jovens que achavam que estavam sendo punidas por terem engravidado cedo. Júlia, Deus não castiga. Às vezes a vida é difícil, mas isso não é castigo. Então por que está acontecendo isso comigo? A irmã se sentou ao lado de Júlia na cadeira pequena da sala de aula. As outras meninas estavam no pátio, conversando baixinho, dando espaço para que as duas pudessem falar em particular. Sabe o que eu aprendi em 40 anos cuidando de pessoas? Que Nossa Senhora não tira nossos problemas, mas nos dá força para enfrentar eles. Júlia olhou para a imagem de Nossa Senhora que ficava pendurada na parede da sala. Era uma imagem simples, de madeira, que a irmã Conceição tinha ganhado quando ainda era noviça. Os olhos da santa pareciam entender toda a dor e todo o medo que ela estava sentindo. Quando voltou para casa no final da tarde, Júlia encontrou Roberto e Dona Carmen na cozinha, conversando baixinho. Pararam de falar quando ela entrou, como se tivessem sido pegos fazendo alguma coisa errada. Vocês estavam falando de mim? Estávamos pensando em marcar uma consulta com outro médico para ter certeza. E se o outro médico falar a mesma coisa? Roberto se levantou da cadeira e abraçou a filha. Júlia estava mais alta agora, quase da altura do pai, mas naquele momento parecia uma criança pequena de novo, assustada e precisando de proteção. Júlia, você se lembra quando era pequena e tinha medo de trovão? Júlia sorriu pela primeira vez naquele dia. Lembrava sim. Corria para o quarto da avó e ficava debaixo da coberta até a tempestade passar. Dona Carmen sempre dizia que trovão não podia machucá-la se ela estivesse protegida pelo amor da família. Pois então, agora é a mesma coisa. Você não está sozinha. Naquela noite, os três jantaram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, mas unidos pelo amor que sentiam uns pelos outros. Dona Carmen olhava para a neta e via ali a menina que tinha criado com tanto carinho.
agora enfrentando desafios que pareciam grandes demais para alguém de 17 anos. Depois do jantar, Júlia foi para o quarto e Dona Carmen ficou na cozinha, olhando para a imagem de Nossa Senhora que tinha voltado para a mesa. A santa parecia diferente agora, menos misteriosa, mais próxima, como se entendesse que às vezes a fé não era sobre ter respostas, mas sobre ter coragem para continuar mesmo sem elas. Roberto se aproximou da mãe e viu que ela estava chorando baixinho. Eram lágrimas silenciosas, que caíam sem fazer barulho, molhando o vestido azul da imagem. Mãe, a senhora se arrepende de ter trazido a Júlia de volta? Não, Roberto. Eu me arrependo de ter botado ela para fora. A resposta veio rápida, sem hesitação. Dona Carmen tinha certeza de que, mesmo com todos os problemas que tinham surgido, ter a neta em casa era a coisa certa. Família era isso. Ficar junto nos momentos bons e ruins. A senhora acha que Nossa Senhora está ouvindo nossas orações? Acho que ela sempre esteve ouvindo, Roberto. O problema é que a gente nem sempre entende as respostas. Os dois ficaram ali na cozinha até tarde da noite, cada um com seus medos e esperanças. Lá fora, o vento balançava as árvores da rua e fazia o mesmo barulho de sempre. A vida continuava, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando. No quarto, Júlia estava acordada, com a mão na barriga que crescia a cada dia. Conversava baixinho com o bebê, contando sobre o curso que estava fazendo, sobre as roupinhas que já tinha começado a costurar, sobre a família que o esperava com amor, não importava como ele viesse ao mundo. A imagem de Nossa Senhora no criado mudo parecia proteger aquela conversa entre mãe e filho. Uma conversa cheia de medo, mas também cheia de amor. O tipo de amor que não depende de perfeição, só de entrega. Na segunda consulta, o médico novo confirmou o que o primeiro tinha dito. Havia uma possibilidade real de o bebê nascer com síndrome de Down. Júlia saiu do consultório em silêncio, segurando firme na mão de Dona Carmen. As duas caminharam até o ponto de ônibus sem dizer nada, cada uma absorvendo o peso daquela confirmação. O ônibus demorou mais que o normal para chegar, e elas ficaram ali paradas na calçada, observando as pessoas passarem. Mães com carrinhos de bebê, crianças correndo, idosos caminhando devagar. A vida normal acontecendo ao redor delas, enquanto elas tentavam entender como ia ser a vida dali para frente. Quando chegaram em casa, Roberto estava na sala, esperando. Tinha saído do trabalho mais cedo para saber o resultado da consulta. Olhou para a expressão das duas mulheres e entendeu tudo sem precisar perguntar. Pai, o médico confirmou. O bebê pode nascer com problemas. Roberto se levantou do sofá e abraçou a filha. Júlia começou a chorar ali mesmo, no colo do pai, como não chorava desde criança. Eram lágrimas de medo, de incerteza, mas também de alívio por poder dividir aquele peso com alguém. Dona Carmen foi para a cozinha e ficou olhando para a imagem de Nossa Senhora. A santa parecia mais séria hoje, como se também estivesse preocupada com o que estava acontecendo. Dona Carmen segurou a imagem nas mãos e sentiu as lágrimas começarem a cair de novo. Nossa Senhora, eu não entendo. Por que com a Júlia? Por que com uma criança? As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam todo o desespero de uma avó que queria proteger a neta de qualquer sofrimento. Dona Carmen tinha rezado tanto, tinha pedido tanto para que tudo desse certo, e agora se sentia como se suas orações não tivessem sido ouvidas. Roberto entrou na cozinha e viu a mãe conversando com a santa. Era uma cena que tinha visto muitas vezes ao longo da vida. Sempre que alguma coisa muito difícil acontecia, Dona Carmen buscava refúgio naquela imagem pequena de Nossa Senhora. Mãe, a senhora se lembra do que a irmã Conceição falou para Júlia? O quê? Que Nossa Senhora não tira nossos problemas, mas nos dá força para enfrentar eles. As palavras do filho fizeram Dona Carmen parar de chorar. Roberto tinha razão. Talvez ela estivesse esperando um milagre diferente do que estava acontecendo. Talvez o milagre não fosse o bebê nascer perfeito, mas eles encontrarem força para amar uma criança imperfeita. Naquela tarde, Júlia foi pro curso na igreja como sempre. As outras meninas notaram que ela estava diferente, mais quieta que o normal. A irmã Conceição chamou ela para conversar na salinha onde guardavam os materiais. Júlia, você quer me contar o que está acontecendo? Irmã, o médico disse que meu bebê pode nascer com problema. Síndrome de Down. A irmã Conceição não demonstrou surpresa nem pena. Apenas assentiu com a cabeça, como se estivesse processando a informação. Tinha lidado com situações parecidas antes. Sabia que às vezes a vida testava as pessoas de formas que pareciam impossíveis de suportar. E como você está se sentindo? Com medo, com muita culpa também. Culpa por quê? Júlia demorou para responder. Ficou olhando para os novelos de lã que estavam organizados numa prateleira, cada cor separadinha, cada um no seu lugar. Às vezes desejava que a vida fosse assim organizada, que cada problema tivesse seu lugar certo. Culpa porque talvez isso esteja acontecendo por causa de eu ter engravidado nova, como se fosse um castigo.
A irmã Conceição se aproximou de Júlia e segurou as mãos da menina. Eram mãos calejadas de tanto trabalho, mas macias de tanto carinho. Júlia se lembrou das mãos da avó, que também eram assim. Júlia, você já viu uma criança com síndrome de Down? Já. Tem uma menina na igreja, a Aninha. Ela é sempre alegre. Pois é, a Aninha traz alegria para todo mundo que conhece. Você acha que ela é um castigo para a família dela? A pergunta fez Júlia pensar. A Aninha era uma menina de uns 10 anos que ia na missa com os pais todos os domingos. Sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso enorme, abraçava as pessoas sem cerimônia, cantava as músicas da missa mais alto que qualquer um. Não, ela parece ser uma bênção. Então por que seu bebê seria diferente? Júlia voltou para casa com as palavras da irmã ecoando na cabeça. Encontrou Dona Carmen e Roberto na sala, conversando baixinho. Pararam de falar quando ela chegou, mas dessa vez ela não se incomodou. Sabia que eles estavam preocupados, planejando como ajudar. Vó, pai, eu tomei uma decisão. Os dois olharam para ela com atenção. Júlia se sentou no sofá e colocou as mãos na barriga, que já estava bem aparente. 6 meses de gravidez. 6 meses de mudanças que tinham transformado não só seu corpo, mas toda a família. Eu vou ter esse bebê, e vou amar ele do jeito que ele vier. As palavras saíram com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Roberto sorriu, e Dona Carmen sentiu o coração se aquecer. A neta estava crescendo, virando mulher, aprendendo que amar às vezes significava aceitar o que não dava para mudar. Júlia, você tem certeza? Tenho sim, vó. A irmã Conceição me ajudou a entender uma coisa. Se Nossa Senhora escolheu esse bebê para mim, é porque ela sabe que eu posso cuidar dele. Dona Carmen se lembrou das lágrimas que tinha chorado sobre a imagem da santa, das perguntas que tinha feito sem esperar resposta. Agora entendia que as respostas tinham vindo, só que através da sabedoria da neta de 17 anos. Naquela noite, os três jantaram com mais tranquilidade. Ainda havia medo, ainda havia incertezas, mas agora havia também aceitação. E com a aceitação, veio uma paz que nenhum deles esperava sentir. Depois do jantar, Júlia mostrou para a avó e para o pai as roupinhas que tinha feito no curso. Eram pequenas, delicadas, feitas com todo o amor que uma mãe de primeira viagem podia colocar em cada ponto. Havia macacãozinhos, toquinhas, sapatinhos de lã. Júlia, ficaram lindas. Obrigada, avó. A irmã Conceição disse que quando a gente faz alguma coisa com as próprias mãos, a gente coloca um pouco da alma em cada peça. Roberto pegou um dos sapatinhos e ficou olhando. Era difícil imaginar que em pouco tempo haveria um bebê na casa, pequeno o suficiente para usar aquilo. Um bebê que talvez precisasse de cuidados especiais, mas que seria amado da mesma forma. Pai, a gente vai dar conta? Vamos sim, Júlia. Juntos. A gente sempre dá conta. A conversa continuou até tarde, com cada um dividindo seus medos e suas esperanças. Dona Carmen falou sobre como tinha medo de não saber cuidar de uma criança especial. Roberto admitiu que estava preocupado com o dinheiro, com os gastos extras que podiam vir. Júlia confessou que tinha medo de não ser uma boa mãe, mas junto com os medos vinham também os sonhos. Dona Carmen já imaginava ensinando o bisneto a rezar. Roberto pensava em fazer um berço com as próprias mãos. Júlia sonhava em ver o filho dar os primeiros passos. Não importava quando isso acontecesse. Quando foram dormir, a casa estava em paz de novo. Uma paz diferente da que tinham sentido antes. Mais madura, mais consciente das dificuldades que estavam por vir, mas também mais forte. O trabalho de parto começou numa madrugada de dezembro, quando a chuva batia no telhado da casa com a mesma força de meses atrás. Dona Carmen acordou com os gemidos de Júlia e encontrou a neta no corredor, segurando a barriga e respirando como a enfermeira tinha ensinado no pré-natal. Roberto já estava acordado, correndo pela casa atrás das coisas que tinham separado para levar para o hospital. A mala pequena com as roupinhas que Júlia tinha costurado, os documentos, a imagem pequena de Nossa Senhora que Dona Carmen insistiu em levar junto. No hospital, as horas passaram devagar. Júlia estava no quarto, sendo cuidada pelas enfermeiras, enquanto Roberto e Dona Carmen esperavam na sala de espera. Era o mesmo lugar onde tinham esperado quando Roberto nasceu, 26 anos atrás. As cadeiras de plástico azul continuavam desconfortáveis. O cheiro de desinfetante continuava forte. Vó, a senhora está com medo? Dona Carmen olhou para o neto que ainda não tinha nascido e viu ali toda a complexidade da vida. Medo e alegria misturados. Esperança e incerteza caminhando lado a lado. Segurou a imagem de Nossa Senhora entre as mãos e sentiu uma paz que não esperava. Estou com medo, Roberto, mas também estou feliz. Por quê? Porque hoje nossa família vai ficar completa. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu ela mesma. Durante meses tinha se preocupado com os problemas que podiam vir, com as dificuldades que teriam que enfrentar. Agora, na hora do nascimento, só conseguia pensar no amor que sentiam por aquela criança. Uma enfermeira apareceu na porta da sala de espera.
Era uma mulher jovem de uns 30 anos, que sorriu quando viu Roberto e Dona Carmen esperando ansiosos. A Júlia está pedindo pela avó. Dona Carmen se levantou da cadeira com as pernas tremendo. Tinha ajudado no nascimento de Roberto, mas isso era diferente. Agora era a neta dela, a menina que tinha criado como filha, virando mãe. No quarto, Júlia estava deitada na cama, suada e cansada, mas com os olhos brilhando de emoção. Segurou a mão da avó com força e sorriu. Vó, ele está quase chegando. Como você sabe que é menino? Eu sinto, e vou chamar ele de Gabriel. O nome tinha sido escolhido há algumas semanas, quando Júlia estava lendo sobre anjos na Bíblia que a irmã Conceição tinha emprestado. Gabriel, o anjo que trazia boas notícias. Parecia certo para uma criança que vinha ensinar sobre amor incondicional. O médico entrou no quarto com mais 2 enfermeiras. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, que tinha acompanhado a gravidez toda. Conhecia a história da família, sabia dos medos e das esperanças que carregavam. Júlia, está na hora. Você está pronta? Estou. Dona Carmen ficou ali do lado, segurando a mão da neta, sussurrando palavras de encorajamento. Do lado de fora, Roberto caminhava pela sala de espera, parando de vez em quando para olhar pela janela. A chuva tinha parado, e algumas estrelas apareciam entre as nuvens. O bebê nasceu às 6 da manhã, quando o sol começava a clarear o céu. Júlia ouviu o choro forte, e começou a chorar também, de alívio e de alegria. O médico colocou Gabriel nos braços dela, e todos ficaram em silêncio por um momento. O menino era pequeno, como todos os recém-nascidos, mas perfeito do seu jeito. Tinha os olhinhos puxadinhos característicos da síndrome de Down, mas também tinha o nariz da Júlia e o queixo do Roberto. Era diferente do que tinham imaginado, mas era exatamente como deveria ser. Vó, olha ele é lindo. Dona Carmen se aproximou da cama e olhou para o bisneto. Gabriel abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para ela, como se já a conhecesse. Naquele momento, todo o medo que tinha sentido se transformou em amor puro. Ele é perfeito, Júlia. A senhora acha mesmo? Acho sim. Ele é nosso. Roberto entrou no quarto quando as enfermeiras liberaram. Viu a filha segurando o bebê, a mãe ao lado com lágrimas nos olhos, e sentiu que tudo pelo que tinham passado valia a pena. Gabriel era pequeno, talvez precisasse de cuidados especiais, mas era filho, neto e bisneto. E isso era tudo que importava. Pai, quer pegar ele? Roberto nunca tinha segurado um bebê tão pequeno. Gabriel coube perfeitamente nos seus braços, como se tivesse sido feito para estar ali. O menino fez um barulhinho suave, e Roberto sentiu o coração se encher de um amor que não sabia que existia. Oi, Gabriel, eu sou seu avô. As palavras saíram naturalmente, como se ele sempre soubesse que um dia ia dizer isso. Dona Carmen observava a cena e se lembrava de quando Roberto nasceu, de como ela tinha ficado assustada e feliz ao mesmo tempo. Agora era diferente. Agora ela sabia que amor não tem a ver com perfeição. Gabriel passou os primeiros dias no hospital, sendo observado pelos médicos. Tinha nascido com o coração um pouco fraco, como era comum em bebês com síndrome de Down, mas nada que não pudesse ser tratado. Júlia aprendeu a amamentar, a trocar fraldas, a interpretar cada choro. Dona Carmen trazia comida caseira para o hospital todos os dias. Sopa de frango, mingau de aveia, frutas doces. Queria ter certeza de que Júlia estava se alimentando bem para poder cuidar do Gabriel. Roberto aparecia depois do trabalho, sempre com alguma coisa nova para o neto. Um brinquedinho, uma roupinha, uma música no celular. No dia em que foram para casa, a irmã Conceição estava esperando na porta. Tinha vindo com algumas das meninas do curso, todas querendo conhecer Gabriel. Elas trouxeram mantas, roupinhas, brinquedinhos feitos à mão. Júlia, ele é um anjo. Obrigada, irmã. A senhora tinha razão sobre Nossa Senhora nos dar força. Ela sempre dá. Às vezes a gente só demora para perceber. Gabriel dormiu a primeira noite em casa no berço que Roberto tinha feito com as próprias mãos. Era simples, de madeira clara, mas tinha sido feito com tanto amor que parecia o berço mais bonito do mundo. Dona Carmen colocou a imagem de Nossa Senhora no criado mudo do quarto, do lado do berço. Naquela primeira noite em casa, Júlia acordou várias vezes para ver se Gabriel estava respirando direito. Era assim com todas as mães de primeira viagem, mas com ela era diferente. Tinha um cuidado extra, uma atenção maior a cada detalhe. Dona Carmen também acordava. Ia até o quarto ver se estava tudo bem. Às vezes encontrava Júlia amamentando Gabriel na poltrona velha que tinham colocado ali. Eram momentos silenciosos, iluminados só pela luz fraca do abajur, mas cheios de uma intimidade que ela não sentia há anos. Vó, a senhora se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para entender. Entender o quê? Que Nossa Senhora nunca quis que eu fosse perfeita. Ela só queria que eu fosse mãe. As palavras ficaram ali no quarto, misturadas com o cheiro de bebê novo,
e com o barulho suave da respiração do Gabriel. Júlia sorriu e continuou amamentando o filho, pensando em como a vida tinha mudado desde aquele dia em que a avó a tinha expulsado de casa. Agora, elas estavam ali, as 3 gerações da família, cuidando de Gabriel juntas, cada uma do seu jeito, cada uma com suas limitações, mas todas unidas pelo amor que sentiam por aquele menino especial que tinha chegado para ensinar sobre aceitação. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, a rotina da casa tinha se ajustado ao ritmo do bebê. Dona Carmen acordava cedo para preparar o café, enquanto Júlia amamentava o neto na poltrona do quarto. Roberto saía para o trabalho depois de dar um beijo no Gabriel e voltava na hora do almoço para passar um tempo com a família. Gabriel crescia devagar, mas crescia. Sorria quando via a bisavó, fazia barulhinhos quando o avô chegava em casa e se acalmava no colo da mãe quando estava inquieto. Era um bebê tranquilo, que dormia bem à noite e chorava pouco durante o dia. Júlia tinha terminado o curso de costura na igreja e agora vendia as peças que fazia em casa, roupinhas de bebê, mantas, toucas. As vizinhas começaram a encomendar, e até algumas lojas da cidade compravam o que ela produzia. Não era muito dinheiro, mas ajudava nas despesas da casa. Júlia, chegou mais uma encomenda. Dona Carmen entrou no quarto com um papel na mão. Era um pedido de 10 macacõezinhos de bebê para uma loja do centro. Júlia sorriu e colocou Gabriel no berço para poder ver a encomenda. O quarto agora servia também como ateliê. Tinha uma máquina de costura pequena que Roberto tinha comprado usada, prateleiras com linhas e tecidos, e um manequim que a irmã Conceição tinha doado. Gabriel dormia no berço enquanto a mãe trabalhava, como se o barulho da máquina fosse uma música de ninar. Vó, a senhora acredita que há 1 ano eu não sabia nem costurar um botão? Acredito sim. Você aprendeu porque precisou. A conversa foi interrompida pelo choro de Gabriel. Não era choro de fome nem de fralda suja. Era o choro que ele fazia quando queria colo, quando precisava sentir o carinho da família. Júlia pegou o filho no colo e ele se acalmou imediatamente. Roberto chegou do trabalho mais cedo naquele dia. Tinha conseguido uma promoção na oficina e queria contar a novidade para a família. Encontrou Júlia costurando na máquina com Gabriel dormindo no colo e Dona Carmen na cozinha preparando o jantar. Gente, eu tenho uma novidade. Que novidade? Me promoveram para supervisor. Vou ganhar um pouco mais. A alegria tomou conta da casa. Roberto tinha trabalhado duro para conseguir aquela promoção, e agora eles iam ter um pouco mais de folga no orçamento. Talvez pudessem até pensar em reformar a casa, fazer um quarto só para o Gabriel quando ele crescesse. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, os 3 se sentaram na sala para conversar sobre os planos. Júlia queria expandir o negócio de costura. Roberto pensava em fazer um curso técnico nas horas vagas. Dona Carmen sonhava em reformar a cozinha. Vocês acham que a gente chegou onde Nossa Senhora queria? A pergunta de Júlia fez os outros 2 pensarem. Dona Carmen olhou para a imagem da santa que estava em cima da estante da sala, ao lado de fotos da família. Roberto observou o quarto onde Gabriel dormia tranquilo. Acho que a gente chegou onde precisava chegar. Onde é isso, vó? Num lugar onde o amor é mais forte que o medo. As palavras de Dona Carmen resumiam bem a jornada que tinham percorrido. Do medo inicial com a gravidez de Júlia até o amor incondicional por Gabriel. Da rejeição à aceitação. Da vergonha ao orgulho. Na igreja, no domingo seguinte, Júlia levou Gabriel para ser apresentado para a comunidade. Muitas pessoas se aproximaram para conhecer o bebê, para elogiar como ele estava bonito e bem cuidado. A Aninha, a menina com síndrome de Down que frequentava a igreja, ficou encantada com Gabriel. Ele é igual a mim. É sim, Aninha, vocês são especiais. A irmã Conceição observava a cena de longe. Via Júlia conversando com outras mães, trocando experiências, dando conselhos sobre costura. A menina tinha crescido muito em poucos meses. Tinha virado uma mulher forte e decidida. Depois da missa, várias pessoas se aproximaram para cumprimentar a família. Dona Marlene, a diretora da escola, veio falar com Júlia sobre a possibilidade de ela terminar os estudos através do ensino para jovens e adultos. Era uma chance de conseguir o diploma e talvez até fazer um curso superior. Júlia, você pensou em voltar a estudar? Pensei sim, Dona Marlene, mas agora tenho o Gabriel. Isso não precisa ser um impedimento. Você pode estudar à noite. A conversa plantou uma semente na cabeça de Júlia. Talvez fosse possível conciliar os cuidados com Gabriel, o trabalho de costura e os estudos. Seria difícil, mas não impossível. No caminho de volta para casa, Gabriel dormia no colo da mãe, enquanto Dona Carmen e Roberto conversavam sobre a proposta da diretora. Era uma oportunidade boa, mas que exigiria organização e apoio de toda a família. Júlia, se você quiser estudar, a gente te ajuda. Pai, como? Eu e sua avó cuidamos do Gabriel nas noites que você tiver aula. A oferta trouxe lágrimas aos olhos de Júlia. 6 meses atrás, ela estava sozinha.
assustada, sem saber como ia conseguir cuidar de um filho. Agora tinha uma família inteira disposta a ajudar nos seus sonhos. Chegando em casa, colocaram Gabriel no berço e se sentaram na mesa da cozinha para planejar como seria a rotina se Júlia voltasse a estudar. Não seria fácil, mas eles tinham aprendido que as coisas difíceis eram possíveis quando enfrentadas com amor. A imagem de Nossa Senhora continuava ali na mesa, mas agora parecia mais uma companhia do que uma súplica. Dona Carmen não precisava mais chorar pedindo ajuda. A ajuda estava ali, na força que tinham encontrado uns nos outros. Gabriel acordou chorando e Júlia foi amamentá-lo. Dona Carmen ficou na cozinha, observando pela porta entreaberta. A neta cantarolava baixinho enquanto o bebê mamava, uma música sem letra que parecia vir do coração. Roberto chegou perto da mãe e os dois ficaram ali, observando aquela cena de paz. Gabriel tinha trazido para a família algo que eles não sabiam que estavam precisando. Não era só um bebê, era uma lição sobre amor incondicional, sobre aceitar as diferenças, sobre encontrar beleza onde outros viam problema. Roberto, você se lembra quando eu expulsei a Júlia de casa? Lembro. Parece que foi em outra vida. Foi em outra vida, mãe. A gente era diferente. A conversa foi interrompida por Gabriel, que tinha terminado de mamar, e agora olhava para a porta do quarto, como se soubesse que a família estava ali. Júlia o trouxe para a sala e todos se reuniram no sofá, passando o bebê de colo em colo. Gabriel sorria para cada um, do seu jeito especial, com os olhinhos brilhantes e as mãozinhas sempre se mexendo. Era um bebê que irradiava alegria, que fazia qualquer pessoa sorrir só de olhar para ele. Vocês acham que ele sabe o quanto é amado? Acho que sim, Júlia. As crianças sentem essas coisas. Dona Carmen olhou para o bisneto e viu ali o milagre que tinha pedido para Nossa Senhora. Não era o milagre que esperava, mas era o milagre que precisavam. Gabriel não tinha vindo para ser perfeito. Tinha vindo para ensinar sobre perfeição do amor. Naquela noite, quando todos foram dormir, a casa estava em silêncio. Gabriel dormia tranquilo no berço. Júlia descansava depois de um dia cheio. Roberto roncava baixinho no quarto do outro lado da casa. Dona Carmen ficou na cozinha mais um pouco, olhando para a imagem de Nossa Senhora. Não tinha mais lágrimas para chorar, não tinha mais pedidos para fazer. Só tinha gratidão por ter aprendido que às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando não é o que queremos. A lua iluminava o quintal pela janela da cozinha. Era uma lua cheia, grande e brilhante, que fazia as plantas do jardim parecerem prateadas. Gabriel ia crescer naquela casa, ia aprender a andar naquele quintal, ia ouvir as histórias da bisavó sentado naquela mesma cozinha, e quando crescesse, ia saber que foi amado desde antes de nascer, mesmo quando todos tinham medo. Ia saber que família não é perfeição, mas é estar junto nas horas difíceis e nas horas alegres. A história de Dona Carmen, Júlia e Gabriel nos ensina que o amor verdadeiro não tem a ver com perfeição, mas com aceitação. Quantas vezes julgamos sem conhecer a dor do outro? Quantas vezes Nossa Senhora nos mostra caminhos que não esperávamos? Se essa história tocou seu coração, se você acredita que família é sobre estar junto nos momentos difíceis, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você já viveu uma situação onde o amor foi mais forte que o preconceito? Suas histórias inspiram outros. Ative o sininho para não perder nenhuma narrativa que pode transformar seu dia. Obrigado por fazer parte dessa família.